Bom dia a todo mundo. Hoje vamos comentar um pouco sobre a aula 8 e 9. Junto com a oitava aula não tinha tanto conteúdo teórico quanto a nona. Então, a gente vai ter dois assuntos principais. O valor esperado, primeiramente. E o segundo, também o valor esperado. Mas nesse segundo caso, a gente vai tratar ele como uma integral de Riemann-Stieltjes. Para ter um tratamento igual, tanto para variáveis contínuas quanto para variáveis discretas. O valor esperado é algo intuitivamente bem conhecido para todo mundo, que é o centro de gravidade, ou ponto de equilíbrio. Se você considerar uma haste, ou um eixo, com, nesse exemplo, 3 massas diferentes, existe um ponto de equilíbrio. Esse ponto vai ser o ponto de equilíbrio se esse nosso sistema fosse um haste mesmo. Qual é a coordenada desse ponto? É dado pela fórmula que a gente lembra das nossas aulas da física, que é uma soma ponderada das coordenadas, e ponderação é com as massas. Você pode reescrever essa fórmula de forma que já vai parecer mais com a nossa fórmula final para o valor esperado mesmo. Aqui, M maiúsculo é a massa de todas as massas, de todos os pontos, de todos os corpos. Portanto, os fatores tipo M minúsculo dividido por M maiúsculo ficam algo tipo probabilidade. Então, a interpretação dessa fórmula é que tem 3 valores diferentes, possíveis, 3 valores possíveis de coordenada, cada uma entrando com uma certa probabilidade. Então, uma soma ponderada assim, uma média ponderada, aí dá a coordenada de centro de gravidade ou ponto de equilíbrio. E isso é o análogo para variáveis discretas. Então, o valor esperado para as variáveis discretas, ou vetores discretos, pode ser escrito como uma soma, igual a gente estava falando agora, onde todos os valores possíveis da nossa variável, do nosso vetor, são multiplicados por probabilidades. E essa probabilidade é a probabilidade conjunta do nosso vetor x, porque ela depende conjuntamente de todas as componentes do nosso vetor. E todo esse valor esperado é também um vetor. Porque aqui, isso é vetor, multiplicado por um número, aí a soma dos vetores é um vetor. Então, esses x, como eu falei, são os valores possíveis da variável aleatória, do vetor aleatório. E a soma vem sobre todos os valores possíveis. Isso é importante. Somar precisa sobre todos os valores que a nossa variável aleatória, o nosso vetor aleatório pode ter. Outro ponto importantíssimo é que essa soma não sempre existe. É uma soma infinita, com número de termos infinito, portanto, pode acontecer que ela simplesmente não existe. Não toda soma infinita existe. Quando ela existe, a gente fala que é o nosso vetor,
aleatório tem valor esperado. O valor esperado, que também é chamado de esperança, e outra letra que se usa também é o grego mu. A definição para variáveis contínuas é muito parecida, só que em vez de soma, a gente vai ter, obviamente, uma integral. Mas é praticamente a mesma coisa. Esse produto é algo tipo probabilidade. E esse multiplicador passa por todos os valores possíveis da nossa variável. E mais uma vez, não sempre esse objeto existe como integral infinita, mais uma vez. A integração vai pelo todo Rn, se o nosso vetor aleatório é de Rn. Então, essa integral não sempre existe. De novo, a gente fala que o vetor aleatório y tem valor esperado se esse integral, o módulo dessa integral, melhor dizer, é menos do que infinito. Para formular o valor esperado e para tratar o valor esperado em termos unificados, tanto para variáveis contínuas quanto variáveis discretas, primeiramente a gente precisa definir a integral de Riemann-Stieltjes. A gente não vai entrar muito em detalhes técnicas, mas ainda assim a gente precisa fazer isso. A definição intuitiva para entender como isso funciona pode ser a seguinte. A gente define esse objeto aqui, a integral Riemann-Stieltjes, de tal forma que para qualquer função f, que é real, com variação finita, essa integral no intervalo é igual à diferença dos valores pontuais da nossa função. Quer dizer, a variação dessa função no intervalo. Mas pode também dar uma definição um pouco melhor. Ainda a gente não vai entrar com muita rigorosidade nesse tema, mas ainda assim. Vamos lembrar como foi definida a integral de Riemann comum. Isso ela foi definida como limite das somas de Darboux. Isso é uma soma de Darboux, onde esse nosso conjunto de pontos xésimo, n pontos, é uma separação, divisão de intervalo de A até B em n pedaços. E o que a gente tem aqui, esse fator, é justamente a diferença entre os pontos vizinhos. Se este limite existe, nós falamos que a função é integrável no intervalo AB. A integral de Riemann-Stieltjes, em sua vez, tem uma definição bem parecida, como uma pequena diferença. É também um limite das somas de tipo de Darboux, só que em vez da diferença de x, ou variância de x, nós temos aqui a variância de uma função adicional, f maiúsculo, em vez de variância de simplesmente a coordenada. Você fala que a função f minúsculo é integrando ou integrado, e a f maiúsculo é integrador. E se esse limite existe, de novo a gente fala que a f minúsculo é integrado pelo f maiúsculo. Essa definição assim não exige que f maiúsculo tenha nenhuma propriedade específica, além de não ter uma variância infinita. Quer dizer, f maiúsculo tem que ter a variância infinita. A gente quer que esses termos aqui são finitos. Então, entre outras coisas, esse f maiúsculo pode ser descontínuo. Assim, nós chegamos numa propriedade básica dessa integral
de Stilties, de Riemann-Stilties. No caso geral, é importante se o intervalo que você está integrando é o intervalo fechado ou não. A integral de intervais diferentes, no caso geral, tem valor diferente. Com letra com menos no índice, a gente fala de um limite quando A menos é sempre menor do que A. Aproxima A de esquerda. Então eu tenho que prestar atenção se os nossos pontos finais da integração está dentro do intervalo ou não. E isso faz diferença. Ao contrário do caso de integração de Riemann. E você pode ver que a integral de Riemann é, digamos assim, a integral de Riemann-Stilties quando f de x é simplesmente x. Assim, para uma função não contínua, nós podemos escrever que a integral sobre um intervalo b, que nos termos de intervais é vazio, mas com o limite de integral é algo até finito, não nulo, a gente pode ver que a nossa definição vai dar o pulo da nossa função f nesse ponto x igual a b. Caso f é contínuo, é zero. Mas se f não é contínuo, essa integral dá o pulo. Portanto, a gente imediatamente lembra o caso da função de distribuição acumulada e variáveis discretas, que justamente os pulos da função de distribuição acumulada davam as probabilidades. Assim, para qualquer variável aleatória, no espaço de probabilidade E, F e P, com a função de distribuição acumulada F maiúsculo, nós podemos definir a probabilidade de x estar dentro de intervalo semiaberto A até B fechado, como integral de Riemann-Stilties, dessa nossa função de distribuição acumulada. Agora estamos prontos a definir o valor esperado nesses termos. A definição vai ser válida para qualquer vetor aleatório y no nosso espaço de probabilidade, tanto discreto quanto contínuo quanto misto. E o valor esperado, μ, desse nosso vetor y vai ser dado pela integral de Riemann-Stilties de função y sob a função de distribuição acumulada. Então, integral de Riemann-Stilties. E mais uma vez, essa integral mais geral de Riemann-Stilties não sempre existe. E quando ela existe, quando essa integral existe, nós falamos que o vetor aleatório y tem valor esperado. Quando ela não existe, digamos que não tem. A condição, mais uma vez, que o vetor μ, o módulo desse vetor, tem que ser menos do que infinito. Nessa definição, na verdade, tem n integrais. E cada um deles é integral múltipla, iterada. Se a gente vai analisar as componentes de cada um dos vetores do valor esperado,
a gente vai ver que isso pode ser escrito como integral única, onde em vez de função de distribuição acumulada conjunta, a gente coloca simplesmente a função de distribuição acumulada marginal daquela componente do nosso vetor aleatório y, cujo valor esperado a gente está calculando. Vamos ver as propriedades básicas do valor esperado. A gente pode notar, vendo essa fórmula aqui, a definição, que ela não é muito prática. A princípio, a gente não sabe integrar essa coisa. Dá para desenvolver alguns métodos. Mas o que a gente sabe fazer é integrar isso. Para isso, a gente tem definição, de A até B. Portanto, é bom desenvolver algum método de integração desses integrais para valor esperado, e isso vai ser a primeira propriedade, uma das mais importantes, de valor esperado, dado nos termos da integração de Riemann-Stieltjes. Pode ser formulado como um teorema. O valor esperado, para facilitar as considerações unidimensional, μ, da nossa variável aleatória x com função de distribuição acumulada f maiúsculo, pode ser escrito como uma diferença de duas integrais mais fáceis, onde não tem o múltiplo x. Pode parecer que isso é algum tipo de integração por partes. A gente não vai provar, mas a integral de Riemann-Stieltjes tem essa propriedade. Caso tudo exista, a integral de A até B, a gente pode integrar por partes. O problema ainda é que se nós passarmos para considerar a integral de menos infinito até infinito, que é a definição do valor esperado, nós imediatamente notamos que esse cara aqui não existe. Integral de menos infinito até infinito f de x dx não existe. Por quê? Porque a coisa mais fácil para indicar que f de x tende ao infinito quando x vai ao infinito. Então, essa integral vai ser igual a menos infinito, ou ao infinito. Portanto, simplesmente integrar por partes não dá. E a gente vê que essa fórmula aqui não é justamente a integração por partes. É uma coisa um pouco mais elaborada. Nas notas da aula tem a prova dessa fórmula. Eu não vou provar aqui. Vamos ver simplesmente algumas consequências dela aqui. Vamos ver as consequências dessa fórmula para vetores ou variáveis aleatórias contínuas, não negativas. Primeiramente, precisa entender o que significa que uma variável é não negativa. Isso quer dizer que a função de distribuição acumulada dela é igual a zero para todo x negativo. Isso garante que a nossa variável não tem nenhum valor negativo. Assim, na fórmula geral, esse termo aqui simplesmente desaparece e a única coisa que sobra é essa. De outro lado, nós lembramos que a função de distribuição acumulada é simplesmente a probabilidade da variável sendo maior ou igual ao x. Portanto, 1 menos essa função de distribuição acumulada é o quê? É o evento complementar, quer dizer, a probabilidade de x maior do que x minúsculo. Assim, nós chegamos para a expressão para o valor esperado, para uma variável aleatória não negativa contínua, dessa forma aqui. Isso não é muito intuitivo.
Mas no caso para as variáveis discretas não negativas, a fórmula vira bem mais clara. Então, se x é discreto, nós podemos reescrever o valor esperado como soma infinita de todas as probabilidades desse tipo, que x é igual a n, ou mudando a variável de somatória, a gente pode também estabelecer aqui a igualdade. Isso não faz muita diferença. Como ver o sentido dessa fórmula, vamos abrir a somatória. Então a gente vai ter vários termos, a soma infinita. Como a variável é discreta, cada uma dessas probabilidades pode ser escrita como soma. X igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, etc. E o segundo termo também. Isso aqui ele vai começar só com termo de probabilidade x igual a 2. Mas x igual a 3 também vai ter. Então, se você somar agora os termos nesse sentido, aí você vai chegar na fórmula original que a gente tinha para a definição de valor esperado para a variável aleatória x. Eu esqueci de mencionar aqui no vídeo que x não é somente discreto, variável aleatória discreta não negativa, mas também com valores inteiros. Então essa fórmula geral permite a gente calcular as integrais, os valores esperados para variáveis aleatórias discretas. Mas, como a gente já viu nas aulas anteriores, o problema é que em muitos casos a gente vai querer considerar as funções das variáveis aleatórias, ou as funções de vetores aleatórios. E a gente quer poder calcular o valor esperado para funções de variáveis aleatórias originais. Primeiro passo para abordar isso é notar que o valor esperado é uma função linear, uma operação linear. Quer dizer, se você considera uma combinação linear de duas variáveis aleatórias, dos vetores aleatórios, o resultado é a combinação linear dos valores esperados desses vetores aleatórios separadamente. Então, a função aplicada em uma combinação linear é a combinação linear das aplicações da função nas variáveis. A demonstração desse caso é óbvio da definição, porque na definição a gente tem uma construção linear. Dessa propriedade sigam algumas consequências. Por exemplo, a fórmula mais comum que a gente encontrou ainda na IP para variável unidimensional não vetor, mas ainda assim, se você tem uma função linear da nossa função original, a gente tem a função linear do valor esperado da variável aleatória original. Uma outra consequência parecida é que se você tem a soma de várias variáveis aleatórias, o valor esperado da soma é a soma dos valores esperados. Prosseguindo pelo caminho de consideração das funções complicadas ou mais ou menos complicadas para a análise, vamos ver a seguinte situação. Vamos analisar um conjunto de n variáveis aleatórias independentes ou de n componentes de um vetor aleatório, que todas são independentes. Nesse caso, dá para mostrar que o valor esperado de produto dessas variáveis aleatórias é um produto
dos valores esperados. É um produto de milésimo. Simplesmente em outra notação. Para provar esse caso, basta lembrar que a função de distribuição acumulada para variáveis aleatórias se fatoriza. Se você tem a função de distribuição acumulada conjunta de todas as nossas variáveis, e essas variáveis são independentes, assim a função de distribuição acumulada fatoriza para funções de distribuição acumulada para cada uma das variáveis. Colocando isso na definição, imediatamente a gente chega nessa propriedade. Finalmente, a afirmação mais geral que nós podemos fazer, nesse caso, é a seguinte. Para qualquer função de Rn para Rk e qualquer vetor aleatório de E para Rn, o valor esperado da função do nosso vetor aleatório é dado pela uma integral dessa forma, onde em vez de x, a gente está integrando g de x. Claro que eu não falei que isso é válido quando nossa variável aleatória, nosso vetor aleatório, tem valor esperado não infinito. A demonstração, no caso geral, a gente não consiga construir, precisa de mais teoria de integração de Riemann-Stieltjes, mas demonstração nos casos mais simples é possível. Por exemplo, no caso contínuo, nós podemos partir da definição, que vai ser dada agora em termos de função de densidade da nossa variável aleatória. E nessa integral, a gente pode fazer simplesmente uma mudança das variáveis. Vamos introduzir uma nova variável y através da nossa função g dada no enunciado. Pelas regras de mudança de variável numa integral n-dimensional, nós simplesmente obtemos aqui o jacobiano dessa mudança e também mudamos o intervalo, ou melhor dizer, a área da integração. Falta lembrar a definição de função de densidade para uma função de um vetor aleatório e identificar que esse termo aqui é simplesmente a função de densidade para o novo vetor aleatório, definida dentro da imagem de nossa nova variável, porque ela pode ser diferente. Mas como fora dessa imagem a função de densidade é igual a zero, nós podemos concluir que a integral pode ser estendida para o inteiro do Rn com a função de densidade, de probabilidade da nossa nova variável f, y. O ponto importante é que a nossa expressão original não é nada de definição. É o contrário, é o nosso resultado. A gente começa com o resultado, isso aqui, né? E prova que ele sim é mesmo igual ao valor esperado da variável y. Assim, nós confirmamos que essa fórmula sim dá o valor esperado para a nova variável aleatória y. Então, por aqui a gente termina nessa aula e nos vemos na próxima vez.